por que não falar sobre as estratégias a serem utilizadas agora, nessa reta final, e vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vou fazer com os meus alunos. Vou fazer, não, estou na verdade fazendo com os alunos do estúdio, na tentativa de compartilhar com vocês que é uma estratégia de sucesso há muitos anos aqui no meu estúdio. Isso desde sempre, na verdade. O mês de dezembro ele é muito atípico, porque eu atendo até o dia 23 de dezembro. E eu volto apenas na próxima segunda-feira após o ano novo. Então, se a virada do ano for numa quarta-feira, nós vamos voltar a trabalhar só na segunda-feira seguinte. Entendeu como é que a gente faz? Ó, Haddad, mas é muito tempo que fica parado. Olha, houve 360 outros dias do ano para nós trabalharmos. Agora já não é hora mais disso. Então, nós vamos até o dia 23 e dependendo esse ano até que vai ser legal, né? Porque a virada vai ser meio no final de semana mesmo. Então, acaba que na segunda-feira seguinte já é a hora de voltarmos aos atendimentos. Bom, o que nós estamos fazendo? Há aproximadamente 2 meses eu já comecei a mandar mensagens para os meus alunos praticamente todos os domingos. Mensagens não motivacionais, de discurso vazio, no pain, no gain, e o que nós fazemos é a nossa fé porque acreditamos, não. Mensagens de conscientização mesmo. Conscientização de quê, professor? Que estamos numa reta final, que houve realmente fatores que nos desviaram da meta que foi traçada, viagens. Se vocês recordarem desse semestre, gente, para nós que somos treinadores sérios, os feriados nos atrapalharam absurdamente. O feriado sempre caiu na quinta-feira, ninguém estava aqui na sexta. Segunda-feira o pessoal ainda estava em trânsito nos aeroportos, eles voltavam para treinar nas terças-feiras. Se você estivesse falando com um atleta, isso aí seria até bom, porque a pessoa descansa, feriado na quinta, né? Descansa quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira a pessoa chega maior, porque carbou, descansou, enfim. Mas como são pessoas de uma vida convencional, quer dizer, convencional para pessoas que viajam, para pessoas que têm um ritmo de vida assim, o que acontece é que a pessoa foge completamente da qualidade do sono. São muitas e muitas horas de aeroporto, muitos deles vão consumir, perdão gente, acordando muito, muito cedo. Esse final de semana eu dou aula na pós, então estou precisando dormir um pouquinho mais tarde e aí soninho agora. Alguns deles vão consumir uma quantidade de álcool um pouco maior. Esse ano foi o ano de pico do beach tennis, eu acho que todos vocês passaram por isso. Imagino que a intensidade dos treinos que vocês prescrevem para os alunos de vocês, pelo menos de membros superiores, deve ter caído absurdamente em função de recuperação muito baixa da articulação do ombro. Atrapalhou muito o treino de todos os envolvidos. Aqui no meu estúdio, praticamente 100% das pessoas aderiram ao beach tennis, o que eu acho jóia, é uma atividade recreativa, boa. O problema são os professores do beach tennis, que são ruins demais, muito ruins. Não como professores de beach tennis, são profissionais de educação física muito ruins. Eles fazem um aquecimento muito ruim, dão o volume que é a característica da aula deles. Eu não estou questionando a técnica em si. E termina e ok, vamos embora para casa. Não tem um exercício de alongamento, ninguém cuida. Jean-Claude, monstro sagrado do bodybuilding de Brasília, seja bem-vindo. Olha só,
não faz um exercício para o alongamento de quadrado lombar, que é profundamente exigido pela própria característica do esporte, não alonga isquiotibiais, não alonga rotatores externos da coxa, inguinais, adutores, a musculatura posterolateral do dorso, eretores espinhais, não alonga manguito rotator. Os caras são muito ruins mesmo. Essa, infelizmente, por enquanto, é uma realidade que eles vão ter que engolir e falar, pô, preciso melhorar essa bobeira, porque, gente, o cara não fazer alongamento no aluno é muita incompetência, né? Então, isso trouxe, eu acho que todos vocês vivenciaram isso, uma limitação muito grande nos treinos de membros superiores. Para quem treina mulher, isso é um problemaço. Que o dia que a mulher treina membros inferiores, a intensidade do treino é boa, o gasto calórico é bom, e o dia de membros superiores já não é tão bom. Ainda com dor nos ombros, no punho, no cotovelo, ixi, atrapalhou demais. Para quem treina homem, é um problemaço isso, porque a intensidade do treino de peito cai, costas cai, ombro cai, cai tudo, né? Isso já dificultou muito. Então, esse ano de 2021 foi o ano de ascensão, né, de maior disseminação do beach tênis, né? 2020 isso ainda estava mais ou menos controlado. 2021 propagou, foi legal e tudo, mas convenhamos, para nós que somos prescritores sérios de exercício, dificultou bem o nosso trabalho. Bem, ok. E aí, eu precisava dentro do meu estúdio, só encaixar meu cotovelo, peraí. Nós precisávamos dentro do meu estúdio acelerar o pessoal, despertar uma consciência no pessoal de que o ano estava acabando e que alguns deles não tinham conseguido atingir o que foi proposto, né? E eu não estou falando de emagrecimento, de bumbum na nuca, não é nada disso não. Eu estou falando que não atingimos a meta de força, não atingimos a meta de resistência, né? E para alguns, poucos, não havíamos atingido a meta de estética. Entendam, os meus alunos, nós havíamos feito um projeto, porque eu trabalho mediante projeto, e em 2021, quase 100% deles se submeteram ao exame de DEXA. Nós não fazemos bioimpedância aqui no estúdio e não fazemos adipometria, mas fomos até uma clínica e fizemos DEXA, que todos vocês sabem é o padrão ouro para você ver, por exemplo, densitometria óssea, mas é de fato o padrão ouro para você ver composição corporal. A avaliação de composição corporal séria é feita com DEXA. E corríamos o risco de de chegar ao final do ano sem atingir uma meta razoável de exames bioquímicos. Porque como é que você vai atingir exame bioquímico se quase todo mês, teve mês, gente, por exemplo, novembro foi complicado para todos nós, né? Porque de 15 em 15 dias parou, outubro parou, setembro parou, muita viagem, muita bebida, muita noite mal dormida, almoço, jantares fora de horário e fora da qualidade usual, alta ingestão de álcool. Então assim, o compromisso que era de auxiliá-los, eu não atuo dentro do meu estúdio como nutricionista. Entendam, aqui dentro do meu estúdio eu sou professor de educação física e trabalho com prescrição de exercício físico, onde o foco é aumentar força e resistência, né? E para isso treina muito o alongamento e a flexibilidade como um dos componentes que auxiliam no trabalho de força e resistência. Um dos componentes, mas o foco é força e resistência. Se vai ou não vai acontecer hipertrofia, gente, isso não é problema meu não, isso é problema dele com o nutricionista dele, eles que se resolvam para lá. Mas o meu projeto com os meus alunos envolvia o controle da esteatose hepática, o controle de HDL e LDL, colesterol,
o controle da pressão arterial e o controle da glicemia. Resultados que dependem de estilo de vida, de qualidade de vida e de regularidade. Então isso aí se perdeu. Portanto, nos últimos 2 meses, eu comecei quase todos os finais de semana. Então, todos vocês que acompanham meu trabalho sabem, porque vocês já viram isso, eu não escondo isso de vocês. Eu acho bonito, inclusive, mostrar a nossa realidade. Meu almoço de domingo é com a família, e aí eu deixo a família lá, venho para o meu estúdio, às 16 horas eu começo a faxinar tudo aqui, às 18, 18h30 eu vou para a igreja, e quando eu volto eu sento então durante 1 hora e escrevo um texto, no bloquinho de notas mesmo do celular, sabe? Eu escrevo um texto, onde eu direciono a linha de raciocínio dos alunos para que haja uma pré-contemplação de quanto tempo falta para o ano acabar, porque tem gente que só se toca que o ano está acabando na semana do final do ano, e aí fica com neurose por conta da dieta. Eu faço que fazer dieta agora, né? Hoje uma aluna me perguntou se eu quebrava a minha dieta nas festas de ano novo. Eu falei, eu nem faço dieta, eu como de maneira saudável, e no ano novo eu vou continuar comendo saudável, porque a ceia de Natal da minha família são carnes assadas, magras, não tem nada demais, né? A maioria das coisas que podem fazer mal para a minha saúde é por causa do horário da ceia, que é muito tarde, eu não bebo nunca. Então, assim, para mim essa coisa do fazer dieta, eu falo, estou fazendo dieta, né? Aliás, sim, estou fazendo dieta. Dieta é estilo de vida, é modo de governo, então é isso que eu faço. Mas os textos que eram escritos para os alunos do estúdio eram textos escritos para que houvesse mudança de mindset, para que houvesse um despertar da consciência dos alunos. E não é no pain no gain, Haddad hardcore, cara, nunca fui esse tipo de... Isso era comigo. Então, se as pessoas confundiram o meu exercício profissional com o que eu fazia enquanto eu era atleta, sinto muito, pode ter sido marketing errado meu, mas com certeza foi interpretação equivocada. Nem a palavra hipertrofia eu usava modelagem física e estética nos meus cursos, que era para ninguém me confundir com maromba. E a linguagem que se verbaliza, ela precisa ser enfatizada muito forte no meu caso, porque como eu fui bodybuilder, os alunos muitas vezes usam isso como uma bengala e dizem assim, Haddad, eu não quero ser fisiculturista como você foi. Assim, a primeira coisa que passa na minha cabeça é nunca será. Bodybuilders são outras coisas, são criaturas diferentes, né? Eu dava consultoria para uma excelente professora de educação física de uma cidade aqui vizinha, e ela sempre me enxergava como uma pessoa hardcore, uma pessoa não sei o que. Eu pensava com os meus botões, não, eu sou o treinador que ela pediu. Ela quis uma pessoa assim. Particularmente eu achava ridículo tudo aquilo, porque não dependia de mim, depende dela. Se você quiser, você vai fazer. Mas, e achei estranho o dia que ela verbalizou isso, porque eu fiquei pensando com os meus botões, e eu disse, é isso que ela pensou de mim esses anos todos. Se ela soubesse que eu lia Divina Comédia, né, e não os livros de Personal Trainer Silana. Boa noite, querido professor. Boa noite, que gracinha. Realizei seus ensinamentos hoje, e-book de quadríceps. Parabéns. Meu Deus, que treino. Lá tem treinos bem pesados. Obrigado pelos ensinamentos, humildade em responder nossas dúvidas. Imagina. Isso que eu faço de responder as perguntas de vocês não é humildade. Isso é uma coisa que eu pedi para Deus, tá? Trocar e ensinar coisas também não é humildade, porque eu sou professor. Então eu pedi para ter oportunidade de ensinar vocês, né? Humildade é outra coisa. E do mesmo jeito que as pessoas confundem a minha disponibilidade com humildade, eles confundem também quando você está indisponível porque você está trabalhando ou porque você está correndo demais, com falta de humildade, né? Isso não é humildade. Isso não é humildade. Valnei 1991, boa noite, professor. Qual o assunto de hoje? Então, irmão, é porque eu não sei como é que escreve aqui para deixar fixo. Um dia vocês têm que me ensinar, mandar para mim no privado. Professor, você vai digitar assim, tarará, tarará, tarará. Aí eu vou fazer. O assunto de hoje é
metas para o final do ano com os nossos alunos, tá? Então, os textos que foram escritos para esses alunos, retomando o meu raciocínio, eram textos relativamente motivacionais, mas eles eram direcionais. Olha, nós vamos fazer isso. Nós vamos tentar não encontrar mais desculpas para beber de novo, para tomar outra pinga de novo, para matar treinos, para faltar de tudo mais, enfim. Boa noite, mestre. Custo e benefício de realizar remada baixa com balanço de tronco. Remada baixa com balanço de tronco? Ué, não tem benefício. O benefício que você tem, o que você ganha, é a mesma coisa que você ganharia se você não tivesse movido o tronco. A ideia de alongar o tronco, isso foi uma coisa que eu aprendi enquanto eu era aluno da graduação ainda, 300 mil anos atrás, com um grande professor, o gaúcho, professor Guilherme de Agostini, que ele fez da maneira mais simples. Ele sentou numa cadeira e fez o movimento como as pessoas da época do Schwarzenegger faziam. E aí ele parou e voltou o movimento, assim, qual é que é a posição do braço, gente? É a posição do pulley. Então o que você ganha é o que você já vai ganhar na hora de fazer o pulley. E o custo é gigantesco, né? Inclusive no curso que vai ter em dezembro agora, do dia 18, que é um curso de glúteo, eu mostro isso para exemplificar uma técnica errada dos exercícios de glúteo depois, tá? Mas vejam, amigos, muitos de vocês, essa semana e a semana passada, responderam a minha caixinha de perguntas falando assim que a dificuldade era que o seu aluno mantivesse a intensidade do treino. E aí são duas variáveis não são variáveis, são duas situações muito distintas. Como você está na posição de gestor de treino, e todos vocês sabem que eu sou contra calcular matematicamente, equacionando o treinamento de hipertrofia, eu sou contra isso, o treinamento ele acontece dia após dia. Eu sugiro que você entenda, para pensar, reflita com maturidade. Quando eu peço para você refletir com maturidade, é para que você não fique na defensiva, que você fala assim, realmente o erro pode não ter sido do aluno. Veja, como é que o seu aluno poderia manter uma qualidade, uma intensidade mais desafiadora de treino, com tantos feriados, tantas viagens, tantas aulas que ele não conseguiu fazer e não conseguiria? Ele tinha que ter vindo. Mesmo cansado, no pain, no gain, é melhor faltar. É melhor faltar. Lee Haney, em 1992, aqui no Brasil, ele afirmou: se você chegou na academia para treinar e você não está tendo rendimento, para o treino, vai embora para casa, coma, descanse. Amanhã é um outro dia e você vem e faz o que precisa ser feito do jeito que é para fazer. Agora, treinar do jeito que dá, a gente olha e fala assim, cara, deixa eu te falar, entra aí no leg press agora, desce bem, isso, agora volta, então me dá 15. Aí a pessoa fala assim, ó, o que você está fazendo? 15. Fala, peraí, mas durou 8 segundos a sua série, não é possível que você fez 15. 15 repetições demoram 1 minuto e 10 para ser feito. O cara fez em 8 segundos. Eu faço, já deu, tá ótimo. Não precisa fazer a próxima. Vilela, como melhorar um bíceps diferente do outro? Você precisa identificar o que causou essa diferença no bíceps. Pode ser fraqueza do antebraço, pode ser encurtamento do peitoral. Depende, né? Eu não sei o que causou a diferença. Se quiser depois mandar uma foto de duplo bíceps de frente, eu te ajudo, tá? Mas vamos focar no que a gente está falando aqui agora. Então entendam. Quando você fala que você gostaria que o seu aluno fosse pontual, eu sei, mas assim, quem fechou o horário foi o aluno. Certo, ele pediu, falou assim, eu queria treinar com você 5 horas da tarde. Se a pessoa está chegando às 5h30, a aula vai acabar às 18, do mesmo jeito. Ah, mas podia esticar um pouquinho a minha aula? Não. Eu tinha o horário de 16, eu tinha o horário de 19, você pediu o horário das 17. Então eu não consigo chegar, mas não fui eu que coloquei esse horário para você. Você escolheu esse horário. Simples assim, né? Claro, eu estou conversando com vocês, meus amigos,
Mas é evidente que quando eu estou atendendo um aluno meu, eu não falo com essa seriedade, nem com essa antipatia toda. Nós estamos batendo papo aqui entre profissionais, porque o meu aluno, ele precisa ser tratado do jeito que ele gosta de ser tratado. Se eu for comprar alguma coisa de vocês, se vocês forem me atender, e acreditem, eu já tive um personal trainer quando eu era bodybuilder de competição, né? Eu fui lá e pedi, né, para um ex-aluno meu ser o meu treinador, né? Não deu certo porque eu sou extremamente metódico. Eu treinava exatamente do mesmo horário, eu comia exatamente a mesma coisa antes, depois do treino. O copo que eu bebia água ficava no mesmo lugar da pia. Toque, viu? Ficava exatamente no mesmo lugar da pia. A minha escova de dente ficava exatamente do mesmo jeito. As comidas estavam sempre do mesmo jeito, no mesmo horário, tudo igualzinho. E o meu dia ele era numa monotonia que você não conseguia entender. Aí meu treinador chegou 20 minutos atrasado. Eu falei, bom, eu faço questão de ser tratado do jeito que eu quero ser tratado, né? E o meu aluno, ele não vai ser tratado do jeito que ele merece. Ele não vai ser tratado como atleta. Ele não vai ser tratado... É do signo de Virgem, mestre. Signo? Não, meu signo é cristão, crente, sou crente. Quem acredita em signo é aquele outro povo. São Clair, você não vem, não? Então vejam. Já que temos a obrigação de atender a pessoa não do jeito que ela merece ser tratada, mas do jeito que ela deseja ser tratada, fazemos esse tratamento e gradativamente. Eu sei, Sancler, que você está brincando. Fazemos esse atendimento com essa ressalva de oferecer para a pessoa a maneira como ela gostaria de ser tratada, porque isso é importante até dentro do casamento, tá? As pessoas merecem esse nosso cuidado, esse nosso zelo, tá bom? E gradativamente vamos investindo naquela pessoa um tipo de atenção para que ela, dentro da cultura que ela traz, poxa, a pessoa é um engenheiro, o cara mexe com a parte eletrônica das coisas, é claro que ele não traz essas informações, e se ele traz porque ele viu em algum site de famosinho que fica falando de drogas e treinos mirabolantes. Não cabe ao blogueiro deixar de fazer isso. O blogueiro está ficando rico fazendo essa mentiraiada, então deixa ele fazer. É o marketing dele, fingir que é atleta, fingir que treina atletas e tal. É isso que o blogueiro faz. O aluno não tem obrigação de saber distinguir o joio do trigo. O que não me desce é quando vocês não conseguem distinguir isso. Entende? Isso, sim. Eu dei aula na graduação durante 23 anos. 23 anos não são 23 meses. Nos 23 anos que eu ministrei aula na graduação, graças a Deus, eu só dei aula daquilo que eu sabia. Um ano me colocaram para dar aula de biomecânica, que é uma coisa que eu sei o suficiente para que eu jamais erre, mas eu não sei o suficiente para eu ser mestre de alguém. Para isso eu tive um professor de biomecânica. Não foi o professor que todo mundo teve na Federal de Uberlândia, foi um outro momento, mas me ensinou profundamente bem o conteúdo. E eu entendi que aquele conteúdo é para quem gosta muito daquela área. Eu sou muito mais da cinesiologia, sou muito mais da fisiologia, sou muito mais da anatomia do que das exatas, que a biomecânica traz um grande conteúdo disso. Bom, ao fazer isso, eu colocava muito amor nas minhas aulas e transmitia um conteúdo muito forte para os meus alunos. Inúmeras vezes, o aluno na posição defensiva criticava conteúdo e deu certo. Muitos dos meus ex-alunos, mas muitos, são infinitamente melhores do que eu. E outros
se apaixonaram tanto pelo conteúdo que continuam seguindo o que a gente faz aqui pelas redes sociais, né? O que me deixa muito feliz. Mas o nosso aluno não tem a obrigação que vocês têm de gostarem do conteúdo e saberem diferenciar o que é falso do que não é falso. Isso é uma obrigação que você tem, o seu aluno não. Uma outra obrigação que você, que é o profissional, tem é de ajudá-lo gradativamente. Não adianta você falar mal do cara que tem o canal de não sei quantos milhões de seguidores, porque ele tem uma marca famosa. Não adianta você fazer isso. Porque o marketing ali é muito poderoso. Você tem um processo educacional pela frente. Mudar o entendimento daquela pessoa. Amigos, as pessoas chegam aqui no meu estúdio do mesmo jeito que chegam na academia de vocês. Do mesmo jeito. Com uma diferença. Vocês são jovens e bonitos. Eu nem cabelo tenho. Sou gordo e fora de forma. Vocês estão numa academia que toda hora tem gente vendo vocês. Eu estou dentro de um estúdio que não vem ninguém visitar. Não tem visitação aqui dentro. Então, entendam. A visibilidade de vocês é infinitamente maior do que a minha. Ah, mas você está no seu Instagram que é cheio de gente. Cheio de colegas de trabalho. As pessoas que estão aqui não são os meus clientes. Vocês não vão treinar comigo. Então, entendam que assim, a limitação minha é muito maior que a de vocês em termos de conquistar novos alunos. Por outro lado, a obrigação sua acaba sendo muito mais árdua que a minha, porque você tem obrigação de educar a pessoa no primeiro contato. Imagina um personal trainer, um professor de educação física que chega com a camisa cavada, o bico do peito dele aparecendo, já vendeu a imagem do marombeiro. Qual que é o cliente que você vai alcançar? O que já é marombeiro. E o cliente que já é marombeiro, os bombadinhos, eles seguem aquele cara lá que fala um monte de mentira no YouTube, fala um monte de mentira no Instagram dele, e aí você quer brigar, fala, peraí, mas você está atraindo esse tipo de cliente. Você está fazendo uma ação de marketing que traz exatamente essa pessoa. Ah, Haddad, eu queria valorização da profissão. Como? Você está atraindo um cliente que ele fica futricando na internet, procurando assuntos e não sei o que mais, e vai ficar questionando o que você tem para dizer. Certa vez, um professor, colega meu, falou, por isso que a gente estuda, né, Haddad? Que a gente precisa ter argumento para convencer o aluno. Eu falei, eu não tenho argumento para convencer ninguém. Aula de teoria eu dou para os meus alunos da faculdade. Os meus alunos do estúdio, eu não fico dando aula teórica. Eu sou o treinador deles. Vou e aplico o treinamento. Vocês terem uma noção do tanto que eu sou rigoroso em relação a isso, a semana passada, uma das pessoas que estava sob a minha orientação aqui no estúdio, né? Foi se orientar em um outro lugar e voltou cheio de ideias diferentes. Ele foi convidado a não estar mais no estúdio, né? Não porque as ideias eram diferentes, mas porque as ideias eram perigosas, eram exatamente o viés contrário ao que estava sendo preconizado aqui dentro. Aqui a gente busca pela força, pela resistência, sim, também hipertrofia, mas regado de saúde articular, regado de cuidados posturais, regado de valorização do trabalho do nutricionista, do médico que pode acompanhar essa pessoa. Não é uma coisa, vou lá no Haddad, o Haddad vai me ensinar como é que ele tomava as bombas quando ele era atleta. Filhão, se quiser aprender o que eu fazia naquela época, pega um caderno de 12 matérias e prepara para explodir a tua saúde, deixa de ser burro. É lógico que eu não vou te falar o que eu fazia, não vou fazer com você o que eu fazia, o que a minha geração fez. A minha geração é dos anos 90, você tá doido? Mais ultrapassado que isso? A única coisa que nós tínhamos de bom é que nós éramos muito durões, só. Bem diferente dessa geraçãozinha chorona aí do Instagram de hoje em dia. Mas não é disso que se trata a nossa reunião de hoje. Como é que você, ainda falta aí 2 semanas, hein? Para chegar ao período de férias. Em 2 semanas, você transforma um físico. Mas para você transformar um físico, a cabeça tem que estar ajustada. Você não consegue fazer grandes mudanças na força em 2 semanas. Isso não dá para fazer. Só se a falha técnica for muito grande, você corrigir a técnica em 15 dias e aí a força melhora, mas força demora.
Mas um físico, você muda muito. E aí a proposta que nós usamos aqui, eu vou compartilhar então com vocês agora tecnicamente o que está sendo feito. Carb cycling. Carb cycling. As mulheres do estúdio e os homens do estúdio que estão com o mindset ajustado para isso, que se prepararam o semestre todo e que por razões alheias ao treino, foi viagem, foi compromisso de trabalho, foi muita aula, muita coisa, muito compromisso. Por esses motivos, eles não conseguiram concluir o projeto ao qual eles se propuseram a fazer no início, que era baixar percentual de gordura, ganhar massa, ganhar alongamento, sei lá, são vários projetos diferentes. E aí não estavam conseguindo fazer isso. E agora então temos um prazo final que começou há 2 meses atrás, praticamente 9 semanas atrás. E agora nós estamos aqui faltando poucos dias. Então o que está sendo feito? Carb cycling. De 2 até 3 dias para as pessoas menos adaptadas. De ingesta de carboidrato muito baixa. Quanto é isso? 1 grama de carboidrato por quilo de peso. É baixo. E para as pessoas muito condicionadas aqui do estúdio, sem carbo, 2 dias. É terrível. É terrível porque o físico desaba. No 3º dia, quando eles vêm e são avaliados, o físico está desabando já. E aí entra um carb up, que não é uma grande coisa não, viu gente? De 3 até 4 gramas por quilo de peso, um dia. Bom, esse ajuste, ele é feito com a característica individual. Algumas pessoas adoram passar o dia comendo carboidrato. Particularmente, não gosto, porque eu fico com sono. Então, eu não faço mais nada disso, mas quando eu fazia isso em 2 refeições grandes de carboidrato. Né? Uma era o almoço e a outra era o lanche do final da tarde, não era o jantar. Então, era um tantão assim de macarrão ou de salada de batatas em 2 vezes. Já dava lá, na minha época eram 3 gramas, porque a minha condição genética e a minha resposta insulínica me engorda rápido. E porque o objetivo que era feito na minha época era atingir um percentual de gordura inatingível. Então nós ficávamos realmente muito definidos usando esse tipo de estratégia. Tudo bem. Era competição. Os nossos alunos não são atletas de competição. Eu não treino atletas de competição. Eu não dou consultoria para atletas de competição. Eu atendo as pessoas que contratam personal trainers. Atendo as pessoas que vão pagar pelo serviço, enfim. Não que o atleta não pague, mas já que o atleta vai pagar, que ele pague uma pessoa que está afim de ir lá na competição, de ficar junto com ele, viajar e tudo, aquela coisa toda. Vejam, essas pessoas, elas têm a realidade delas. Muitos estão envolvidos em jogar uma bola, a grande maioria, o beach tênis, outros vão jogar peteca, outros vão fazer natação. Não dá para você ficar zerando o carboidrato da pessoa numa condição dessas. Você conversa com qualquer nutricionista, ele vai te falar, cara, não dá. Né? Mas é muito pouco tempo, são só 2 dias. Então, você só vai fazer isso nas pessoas que estão de verdade engajadas nesse propósito, que é baixar o percentual de gordura para poder depois passar o período das festas, com uma certa margem. Então tá. Acontece que quando eu abaixo o carboidrato, a minha função tiroidiana começa a baixar na sequência. Ali pelo 2º, 3º dia já começa a baixar a função tiroidiana. Então não dá para eu ficar também com carboidrato baixo o tempo todo. Mas o pessoal do bodybuilding faz isso. Não, mas aí tem esteroides ajudando. Então já mudou o tipo de resposta catabólica que vai acontecer, já muda. Mas via de regra, 2, talvez 3 dias muito baixo carbo e 1 ou 2 dias de carb up. Tem gente que
quando você, junto com o nutricionista, fala assim, agora é hora de comer carboidrato, a pessoa come um dia, no dia seguinte ele fica impressionante, você fala, nossa, que mudança. Outros não, outros comem e você olha e fala assim, mas não mudou nada, que isso, come de novo, aumenta mais a ingestão de carboidrato. Por quê? Isso envolve fatores genéticos? Sim, mas a experiência mostra que algumas pessoas não atingiram ainda uma alta capacidade de desempenho quando estão sem o carboidrato. E quando come o carboidrato, a depleção prévia do glicogênio não foi tão grande, então ele não consegue anabolizar tanto o glicogênio. Só um minutinho que teve uma pergunta aqui do Igor. Professor, o que falar e como falar para um aluno no primeiro mês de treino? Pergunta pra gente o que tem que tomar para melhorar. Ué, diga a verdade. Fala para ele, fala, olha, você vai conseguir um ganho impressionante ao melhorar a sua aptidão física. Falta força em você, falta resistência em você. Fala para mim um cara que você admira. Ele deve ter alguém, né? Talvez um atleta, talvez um artista de cinema. É só você entrar e olha o peso que o cara levanta no supino. O seu supino está com 10 de cada lado. Pronto. Né? É mostrar para a pessoa com educação, lógico, né? com simpatia. Existe uma palavra muito chave nisso tudo, que é a empatia. Eu sempre quis ser grande. Sempre. Imagina, eu pesava 67 quilos, eu peso 107. Então, assim, para ganhar 30 quilos, e eu já tive esse mesmo peso, magro, é muito difícil. Então, assim, quando você se coloca no lugar do outro, ajuda bastante, né? Ricardinho, salva a live, prof. Salva sim. Não se preocupem com isso. Vamos focar aqui no conteúdo. Então, assim, diga para a pessoa a verdade, né? E vejam, eu não vou ficar me escondendo atrás do dedo, falando para a pessoa assim, não, se você treinar natural, você vai ficar lindo, belo e maravilhoso. Todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Mas muita gente já aprendeu, mas ainda tem muita gente que precisa aprender, que ficar tomando anabolizante, agachando com 15 quilos de cada lado, é só patético. Ah, eu estou tomando GH. Pô, o supino seu tem 10 quilos de cada lado, cara. Toma vergonha na tua cara de gastar R$ 1.200 de GH para botar 10 quilos de cada lado no supino. Primeiro que esse peso aí, cara, a menina lá da academia de 17 anos levanta. Então, assim, é uma vergonha. Você não pode ser chamado de macho. Você pode ser chamado de nascido no sexo masculino, mas está bem confuso. Já começa por aí, por favor. E tomar esteroides só faz sentido quando a tua capacidade fisiológica, tua capacidade de desempenho motor criar um cenário intracelular para aquele esteroide fazer sentido. Não dá para a pessoa achar... Você imagina? Você tomar um remédio para dor de dente sem estar com dor de dente. Você tomar uma medicação que é feita para estimular a síntese proteica e você não coloca um estresse mecânico satisfatório para fazer uso daquele medicamento. É uma besteira. Aqui no estúdio, hoje em dia as pessoas entenderam, ninguém mais me procura para encher minha paciência com isso. Professor, não queria muita coisa não, eu queria aumentar uns 3 quilos. Come. 3 quilos? Não, fofinho. Off-season é feito para aumentar, é 12, 18 quilos. Vou fazer off aqui durante 1 ano e meio, porque eu preciso sair dessa carcaça e chegar num chassi bom. Ok. Agora já começa assim, eu quero crescer seco, falar, entende, estou falando para você ficar gordo no seu off-season. Eu estou falando para você aumentar de peso. Agora a pessoa vai tomar esteroides, sobrecarga hepática, sobrecarga renal, agressividade, mudanças na qualidade do sono, sonolento durante o dia. Não, Haddad, eu faço uso e não tenho nada disso. Tem sim. Tô te falando que eu não tenho, Haddad. Ah, então, agressividade não existe. Entendi. Todos os efeitos colaterais todo mundo conhece. Ah, Haddad, mas se você estudar a ciência, tem como controlar. Eu sei.
A minha pergunta não é disso que se trata, não é nada, não estou falando mal dos fármacos. Eu estou dizendo para você que se você vai passar por tudo isso, pelo menos tenha aptidão física. Pelo menos que o seu treino, a gente olha e fala assim, ó, bom, hein? Impressionante. Descansos curtos, séries pesadas. A pessoa vira para mim e fala de métodos intensificadores de treinamento. Ah, Dad, estou fazendo drop set. Você olha o drop set dele, ele começa com 3 pecinhas na cadeira extensora, na próxima ele faz com 2, a última ele faz com 1. Não, mas isso aí não, nem aqueceu o ligamento do meu joelho ainda. Pelo amor de Deus, põe logo 150, 110 quilos naquela cadeira extensora, a próxima você já cai para 80 e a outra você faz com 40. Agora você fez drop. Começou sangrando e terminou com hemorragia intensa. Aí você fala para mim assim, agora eu acho que ele tem que tomar esteroides mesmo, que um treinamento desses e a pessoa não está tendo respostas, faz sentido. A hora que você olha a pessoa assim, come aí, deixa eu ver você, o que você comeu no café da manhã? Eu peguei uma torrada integral, 12 grãos, passei um fino filme. Aí eu já começo a olhar aqui e falo assim, o que é isso? Pegou uma torrada? Ah não, meu amigo, por favor. Não, Haddad, isso aqui eu não gosto de ovos. Você não gosta de ovo? Entendi. Não, mas carne você come, né? Sim, mas assim, eu evito carnes vermelhas. Quem não vai em churrascaria não deve ser gente boa, não. Mas vamos lá, pode melhorar. Mas estou usando whey hidrolisada. Fala, certo. Então, assim, a sua fonte de proteína é whey. Entendi. Quantas doses de whey você toma? Eu tomo um scoop no pós-treino e um antes de dormir. Fala, é? E tá gastando seu dinheiro tomando anabolizante? Está arriscando-se, porque pode ser que você esteja na roleta dos que vão ter os efeitos secundários, para esse pouquinho de comida aí? Entendi. Quero só te falar uma bobeira, assim, na nutrição são 40 ou mais calorias por quilo de peso. No bodybuilding são 60 calorias por quilo de peso. E não é sorvete não. Comida magra, comida de nível calórico, de densidade calórica. A hora que você olha e fala assim, nossa cara, mas para dar 60 calorias por quilo de peso com esse tipo de comida ficou ruim, né? Ficou sem graça de tudo, tem que comer demais. Olha o Marcão, eu também te amo, Marcão. Marcão viveu intensamente grande parte do bodybuilding na época que em Goiânia não era uma coisa tão divulgada. Ele sabe que o quanto é difícil obter essas informações que hoje as pessoas têm extremamente fácil. Mari.tv. Meu sonho, poder comer ovo. Se eu comer eu passo mal. Quero tanto substituir. Não coma ovo. Esse é um quesito básico da nutrição hipercalórica. Você vai se abster dos alimentos que são paladar ruim para você, não é nem que faz mal, não gosto de comer tal coisa, então de fato não coma. Agora você tem uma condição que realmente é importante, você passa mal, ok, então esse já não é um alimento da sua dieta. Então, neste caso, você vai usar as outras fontes proteicas, iogurtes magros, queijos magros, preferencialmente as carnes magras, aí faz sentido. E sim, suplementar, claro. Agora, o que não dá é a pessoa virar para você e falar assim, não gosto. E não gosto e também não vou me esforçar para aprender a comer. Eu vou tomar whey, ai que sabor ruim de whey, quero uma de milkshake. Nossa, filho. E aí a pessoa vai tomar anabolizante, falando, mas está faltando tudo, você quer usar drogas? E é o que nos leva novamente às estratégias de final de ano. Tá? Deixa eu só ver essa perguntinha aqui, mestre. Fale sobre os princípios para um bom off-season, levando em consideração aspectos nutricionais. Gui, deixa eu te explicar uma coisa. Off-season, ele é totalmente individualizado. Algumas pessoas usam 5 gramas de carboidrato por quilo de peso
e a linha do físico fica bonita, não acumula gordura. Outras pessoas, se fizerem isso, vão ficar literalmente gordas, não vão estar em off-season, tá? Para as pessoas que são mais new age, né, que não são old school, quando nós falarmos em off-season, nós estamos falando de bulking, nós estamos falando de crescimento, tá? Então, tente ficar de 3 até 5 gramas de carboidrato por quilo de peso e faça análise observacional. Se quiser fazer avaliação física, ok, mas eu gosto que vocês avaliem em espelho, que vocês meçam os resultados criticamente, preferencialmente na mesma luz, no mesmo horário. Se você souber posar, pose. Na verdade, eu não sou atleta, então faça as poses convencionais do seu dia a dia, as 2 mãos na cintura, as 2 mãos acima da cabeça para você poder observar o seu serrátil, coisas que são genéricas, todo mundo consegue fazer, ok? Lembrem-se, mesma luz, mesmo horário. Existem pessoas ficando ricas na internet, ele pega uma menina e tira foto 3 horas da tarde com a luz do apartamento. E ele vai lá e ensina a menina a posar, tira foto 7 horas da manhã com a luz lateral da janela. Você fala, filho, não mudou nada no físico da menina. Provavelmente essa foto foi tirada no mesmo dia, cedo e de tarde. O pessoal, uau, em cima, que resultado fantástico. Como eu sempre avalio a pessoa posando, sempre avalio a pessoa na pose. Aqui no estúdio tem uma luz que ela é um crime. Você para embaixo dela, ela mostra a celulite do queixo da pessoa. É avaliado sempre ali, os que querem ser avaliados, né? Tem pessoas que são doentes da cabeça. Eu dei aula para uma mulher aqui de Uberlândia, que uma vez eu encostei no braço dela, vamos fazer aquele exercício, ela não pega no meu tríceps, detesta que pega na minha flacidez. E assim, naquela época eu era grosso, igual um toco de aroeira. Eu não sou muito fino não, tá, gente? Continuo sendo meio grosso. Eu levei assim, não é o seu tríceps não, fofo, não pode pegar nem na tua testa. Eu queria que você soubesse que você é mole. Então, se você quer ser chata, entenda, não pode encostar em você. Mulher quis morrer, né? Graças a Deus ficou aqui só 1 ano e desapareceu. Eu falei, nossa, que bênção, gente. Gente burra não pode treinar em lugar que a gente quer buscar saúde. Essas pessoas têm que ir para aquelas academias que o pessoal fica falando de enzima, aplicar enzima, e toma GH, e aplica mais enzima, e faz drenagem, e passa sonografia, e passa não sei o que, e chupa para lá, e põe esponja para cá, e negócio que puxa a bunda. Tem que ser assim essas pessoas. Não é em lugar que preza pela saúde e pela saúde mental. Porque essas pessoas vêm para cá e acabam com a minha saúde mental, né? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, o Gui. IBF máximo aceitável. Ah, você deve estar perguntando de atleta, né, Gui? O máximo aceitável para um fisiculturista de competição no off-season é 10 a 12%. Por quê? Porque se essa pessoa aumentar mais do que isso, na hora de fazer o pre-contest, que é o que os New Age aí chamam de cutting, o sofrimento vai ser gigantesco, vai ter que apertar demais a dieta, acelerar demais no cardio, provavelmente vai ter que usar muito termogênico, muito beta-2 agonista do tipo clenbuterol, e isso vai agredir demais o físico. Não é que seja errado fazer uso do clenbuterol, não é isso. O errado é o abuso, porque quando você tira os receptores, aumentaram. E esses receptores desprovidos de inibição competitiva pela droga vão facilitar o acúmulo de gordura. Aí na próxima dieta vai sofrer mais ainda. Então eu sempre sugiro, faça um off que você consiga ver o sombreado da coxa, o sombreado dos músculos abdominais, né? Que não dá para ficar muito gordinho não, tá? Nem se a pessoa falar, eu vou tomar chifre do capeta moído. Eu falei, não faz isso não. Você vai competir agora, você vai competir 2 anos, depois vai desaparecer. Eu falo isso desde a primeira edição do Arnold Classic aqui no Brasil. Se vocês observarem as pessoas que competiram naquele ano, 2014, a grande maioria não está nos palcos nem fazendo gracinha em rede social mais. Desapareceram, né? Pô, passou apenas 6 anos, cadê esse pessoal? Tem gente que competiu ano passado no Arnold Classic que hoje já não é mais atleta. Ai, geração estranha, mas vamos nessa. Para os nossos alunos, uma missão importante é que eles consigam se abster de álcool até chegar às festas. Isso
já vai dar uma modificada gigantesca no físico. Abstenção de álcool. Se eles conseguirem bater a meta, e eu acho isso muito difícil, de 40 ml de água por quilo de peso. Espero que vocês estejam anotando isso, tá, gente? Abstenção do álcool, 40 ml de água, perdão, 40 ml de água por quilo de peso, já vai tirar muito da retenção. As alunas de vocês que apresentam quadros de celulite, eu falo, mas também não bebe água. Como é que vai deixar de ser retida desse jeito, né? Então, já vai ajudar bastante. Façam carb cycling. Façam carb cycling. Haddad, você acha que é o correto eu fazer o carb up do carb cycling no dia do treino de perna, na véspera do treino de perna? Não. Dieta está de cá e o treino está de cá. Entendam que a dieta, ela só coincide com o treinamento para atletas de rendimento, não de performance estética. Eu preciso pedalar 100 quilômetros. Ok, então agora o nutricionista vai ajustar a ingesta de carboidrato para aquele pedal que você vai fazer. Ok? Agora, você vai treinar perna e você está de zero carbo, problema. Você não tem que levantar 400 quilos no leg press, você tem que fazer o leg press. Isso já está feito. Olha o Fernando aqui, carb cycling é vida. Treinador Henrique, boa noite, mestre. Fala um pouco sobre os músculos encurtados, como os flexores do quadril, no desenvolvimento do glúteo. Ô Henrique, deixa eu te falar, nós vamos falar disso sim. É só você me lembrar de vez em quando, manda um privado para mim que eu vou fazer questão de falar desse assunto, que isso é muito importante. Hoje nós estamos falando dos ajustes finais agora para o final do ano. Então assim, para esse finalzinho, esses últimos 15 dias, fazer ou não fazer o alongamento agora já não resolve mais. Agora o que resolve é tirar a retenção do líquido, é acelerar um pouco a perda de gordura sem drogas, que se fosse para falar de drogas aqui tem 1 milhão de coisas que dá certo. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é falar da parte do treino e desses ajustes aí, né? Então, Gui, stiff, afinal de contas, é com as pernas rígidas ou semiflexionadas? Os dois, né? Os dois dão certo. Né? Desde que haja stiffness nos isquiotibiais, ou seja, que eles fiquem tensos. Não é isso? Tensão é o primeiro estímulo hipertrófico, né? Eu nunca tive problema com isquiotibiais, nem meu, nem dos meus alunos. E é individualizado, as pessoas que são um pouco mais alongadas fazem com joelhos totalmente estendidos, os que não são tão alongados, ou que não são tão flexíveis no quadril, por exemplo, flexionam um pouco. O que tem que ter é stiffness. Chega lá e bater o dedo ali, a musculatura tem que estar toda tensa, pronto. Né? Mas os dois estão corretos. Mas vamos lá, gente. Sal. Haddad, eu tiro o sal nessa época para tirar a retenção? Não. Se é uma pessoa que retém líquido por conta da alta ingesta de sódio, seria recomendável que ele ficasse em 2, talvez 3 gramas de sódio o ano todo, né? Baixa ingestão de sódio é recomendável para essa pessoa. Ah, mas eu queria fazer como uma estratégia final. São só 2 dias. São só 2 dias. E a hora que entrar o carboidrato, você já entra com o sal também para melhorar essa retirada da água subcutânea. Mas convenhamos, gente, isso é bom para quem vai para uma praia. E aí você orienta as horas finais para quando a pessoa chegar na praia lá no primeiro dia, parecer uma estreia de cinema. O pessoal olha e fala assim, nu, que abdômen é esse, que coxa é essa? Mas assim, eu acho isso tão pouco, sabe? De tarde já vai estar parecendo um baiacu, todo inchado, porque vai tomar caipirinha no meio da praia, vai comer tudo errado, queijo, aquela bagunça toda. Então, não é disso aí que se tratam. Os ajustes finais envolvem muito mais um ajuste de foco e uma mudança séria de mindset. É uma oportunidade que o seu aluno está te dando para que você coloque metas reais, metas possíveis, e que se ele fizer, ele vai olhar o ganho e vai falar assim,
nossa, mudou demais, eu vou fazer isso aqui o ano todo. E aí ele já vai querer ajustar mais coisas no final do ano, né? Então, vamos lá. Aumentou a ingestão de água, ajustou o carboidrato dentro do carb cycling, encontrar horários importantes para que a pessoa consiga fazer a ingesta proteica. E agora o último de todos, amigos, educação para o sono ou higiene para o sono. Vou explicar para vocês, talvez seja até inclusive um problema seu. Você liga o seu celular quando deita na cama? Se sim, pare, porque está errado. Essa luz emitida pela tela, por esse visor aqui do celular, atinge de maneira muito impactante, né, a sua pineal, a sua hipófise, na verdade, ela é impactada, a liberação sua de melatonina fica comprometida. Isso, eu queria que fosse eu que estivesse falando isso, mas não sou eu não. Tem estudos muito legais sobre o efeito da tela do computador, da tela da televisão e da telinha do celular na secreção de melatonina. Isso compromete a qualidade do seu sono, mas compromete também a produção sua de testosterona. Eu vejo pessoas indo aos médicos, mulheres, tá? Mulheres, indo a médicos. Ai, fui no médico, minha testosterona tá baixíssima. Bom, vamos começar. Não dorme, treina mal pra caramba, deita na cama e fica 2 horas fuçando no celular. Eu sou ninja, eu vou direto no WhatsApp das minhas alunas e dos meus alunos. Eu levanto bem de madrugada, eu levanto, leio a Bíblia, coloco uma mensagem do meu grupo lá do ginásio que estudou comigo, mando uma mensagem para o meu irmãozão Caverna, mando uma mensagem para algumas pessoas. E já tô aqui embaixo arrumando a sala de musculação às 5 da manhã. Muitos de vocês já viram stories meus. Você olha no relógio lá, é 5h20, 5h15 da manhã, 6 horas, enfim. E eu entro muitas vezes assim, ó, sexta-feira, dia de coxa. Deixa eu ver que hora que fulano, Beltrano, Cicrano foram dormir. Tá lá, 2 da manhã, a última visualização. Você fala, como é que um cara desse vai treinar peito, bicho? Foi dormir 2 horas da manhã, o horário do cara é 7 da manhã, não tem treino de peito. Não tem treino de peito. Como é que vai treinar? Ah, Dade, não tem dessa não, filho. Meto meu pré-treino pra dentro e vou lá e quebro tudo. Já errou de novo. Pré-treino? Isso é coisa de gente que precisa de desempenho. Você não precisa de desempenho, você precisa fazer o que nós chamamos de regularidade e constância. Tá tudo errado. Aí, se eu não tomar meu pré-treino, eu não sou ninguém. Não, então entenda, você de fato não é ninguém. Se você depende de uma coisa para ser alguma coisa, para ser isso aí que você acha que é, já errou. Tá bom? Bom, ao fazermos isso, vai haver uma mudança boa nesses próximos 15 dias na composição corporal dos nossos alunos. E essa mudança legal na composição corporal dos nossos alunos dá uma pequena margem para que eles possam se livrar de uma ansiedade, de uma culpa boba de ter comido bem nas festas, né? Há uns 20 e tantos anos atrás, uma pessoa que não sabia nem escrever falou assim para mim, Dade, o cara ele fica com um físico ruim. Naquela época não falava shape, não, era físico. Naquela época o cara fica com um físico ruim, não é por causa do que ele faz entre o Natal e o Ano Novo, entre o Ano Novo e o Natal. A minha ampulheta do Windows ficou até travada pensando o que ele quis dizer com aquilo, mas de fato, né, hoje em dia as pessoas estão falando isso, né, os modinhas. Tem uma diferença, gente, entre ser modinha e ter uma nova tendência. E você que é personal trainer, você que é nutricionista, você tem que ter um crivo mais aguçado para saber o que são os modinhas e o que são pessoas que estão defendendo uma tendência, né? Uma coisa é uma nutricionista que prescreve para pessoas, por exemplo, pré-diabéticas ou diabéticos do tipo 2, dieta do Mediterrâneo. Esse cara não é modinha. Ele está seguindo uma tendência, tem literatura baseada em evidências e ele tem uma tendência que ele segue. Outra coisa
é você pegar um nutricionista que olha para você e fala para você colocar óleo de coco no café, passar óleos essenciais no cabelo. Aí você fala assim, entendi, ok. Modinha, tendência, são coisas bem diferentes, né? Monstro, doutor Mauro Ghiseline. Se tem um homem dentro da educação física que sabe falar o que é modinha e o que são tendências, é o doutor. E esse homem já estava nas academias antes de tudo isso começar. Eu brinco falando assim que quando o Step chegou no Brasil eu já estava nas academias. O Mauro, então, não vou nem perguntar qual foi a primeira coisa que ele viu, que vai dar até desespero. Mas vamos lá. Boa noite, professor. Obrigado por estar aqui um pouquinho com a gente. O senhor sabe que eu sou fã do senhor e aluno do senhor, tá? Então, amigos, ao usarmos estratégias que vão corrigir rapidamente a composição corporal dos nossos alunos nesse finalzinho, aumenta a ingestão de água, controla o sódio, faça o carb cycling. Eu esqueci de falar, né? Colocar 2 treinos. Ele veio treinar com você, vamos imaginar que é o seu aluno que faz de manhã. Encoraje o seu aluno a fazer uma caminhada no final do dia. Mas eu não tenho tempo. Tem sim. No seu condomínio tem esteira, tem bicicleta. A rua que você mora, você pode fazer um pouco de exercício cardiovascular. Não estou pedindo para você ir lá puxar uma aula de spinning, estou falando para você fazer uma caminhada. É só para você incendiar o seu metabolismo, presta atenção, pela segunda vez do dia. Dani, não posso parar de fazer, acabar de fazer musculação e ir para o cardio? Pode, mas não é isso que eu queria que você fizesse. Eu queria que você, depois de algumas horas, aumentasse o seu metabolismo de novo. Por isso, assim, treina de manhã, vai no final do dia, faz um pouco de cardio. Seu negócio é ir para a academia à noite, acorda um pouquinho mais cedo, meia horinha mais cedo. São 15 dias, pessoal, é muito pouco tempo. Acorda um pouco mais cedo e faça um pouco de exercício cardiovascular, uma caminhada. Se você é leve e se você sabe correr, corra. Se você é a gordinha da lancheira, não vai dar uma de louca e sair correndo. Estão fazendo aeróbico em jejum. Não, deixa de ser doido. Não é isso que eu estou pedindo para você fazer. Estou pedindo para que você dê 2 oportunidades de oscilação para o alto metabólica ao longo do dia e apenas nesses últimos 15 dias. Está entendendo? Aumenta a ingestão de água, reduz o sódio, faça o processo educacional para o sono. Eu falei da luz do celular e da luz do computador, mas não entre dentro da sua casa às 8 horas da noite e saia acendendo todas as luzes da casa. Acenda uma luz que seja um coringa. Então, na minha casa, é uma luz que tem no corredor, né? Então, ali em cima existe um corredor que você acende e faz uma penumbra na casa toda. As crianças gostam de assistir televisão. Existe um horário que a televisão aqui na minha casa desliga, 21 horas. Mas que isso, Haddad? Você mora num regime de sargento? Não penso assim. 21 horas, todos os equipamentos são desligados. Tudo. Particularmente, quinta-feira eu durmo um pouco mais tarde para que a gente tenha o nosso encontrinho aqui. O meu horário de me deitar na cama é 20h30. Minha esposa fecha a academia dela lá bem mais tarde, chega. Então, eventualmente eu desço para fazer companhia para ela, porque afinal de contas, gente apaixonada fica junto todo dia, né? Mas assim, é um processo de educação para a qualidade do sono, entende? O ano que vem eu faço 50 anos, em fevereiro. E eu não vou ficar brincando com uma coisa que está na literatura. Eu acredito e prego o que está na literatura e vivo o que está na literatura. Então, se nós sabemos que exercícios cardiovasculares são importantes, por que não fazemos? Se nós sabemos que o treinamento de força é importante, por que não fazemos? Se sabemos que flexibilidade é importante, por que não fazemos? E se a qualidade do sono é importante, por que eu não vou dormir? REM, atingindo o sono REM, durma profundamente, durma com qualidade, né? Nada de dormir com celular, preocupado com o horário, ficar vendo televisão até tarde, a não ser que vale a pena, né? Você e a sua amada pegaram um filme maravilhoso na locadora, que locadora, isso não existe mais não,
no canal lá, no negócio, e for assistir juntos, ok, bacana. Isso eu acho importante. Agora, tive uma insônia, não dormiu. Você teve uma insônia. Por que você teve uma insônia? Tá preocupada, Haddad, com os negócios? Falei, isso é bom, porque quando você não dorme, né? Aí vem o pessoal da física quântica, né? Você não dorme e aí o universo conspira a seu favor e os problemas se resolvem. Não, cara, né? Como diria o Dale Carnegie, faça as pazes com o inevitável. É um problema? Se você ficar preocupado, o problema se resolve? Não. Se você ficar acordado a noite inteira fazendo continha, o problema se resolve? Também não. Se você ficar acordado a noite inteira, vai resolver o que está te tirando o sono? Também não. Então durma. Deita na sua cama, deite e durma profundamente. Amanhã é um novo dia. O seu subconsciente ele vai ter se restaurado através de sonhos construtores de soluções possíveis e lógicas. Você vai ter um novo linguajar amanhã, você vai ter um novo approach de manhã, uma nova abordagem para aquela mesma situação que parecia impossível. Então, faça terapia de sono. Para de ligar um monte de luz. Para de ficar vendo, como chama? Facebook. Para de ficar vendo. Tem gente que assiste filmes agitados tarde da noite. Eu falo, que isso, cara? Você tá de brincadeira, você tá vendo isso aí antes de dormir? Que isso, Haddad? Eu deito e durmo igual uma pedra. Não, você adormece, você não teve qualidade de sono. Água, redução do sódio, carb cycling, mais horas de sono. Agora estamos chegando a um lugar importante. E entendam que nesses 15 dias é para você falar sobre a importância, eu já estou finalizando a nossa reuniãozinha de hoje, amigos, é para você falar para as pessoas sobre a importância do momento que está chegando. E qual é a importância? Amigos, esse é um momento de você ter reunião familiar, reunião com as pessoas que você ama. Ah, não, Haddad, a minha família, não, então tudo bem, não falei de família então, falei das pessoas que você ama. Amigos que valham a pena, pessoas que valham a pena. Eu, como sou cristão, não posso deixar de falar. É aniversário de Jesus Cristo. Você se prepara para esse momento, sabe? Para que você... Oi, Alex, tá bom? Forte abraço para você também. Para que você consiga entender e refletir e talvez até fazer momentos de introspecção, para que essas noites elas não se tornem simplesmente noites onde você vai usar a bengala da bebida alcoólica e tô comemorando pra caramba porque eu sou muito feliz. Não é feliz. Você não é feliz, você é uma pessoa muito triste. E isso explica a quantidade de bebida que você está bebendo. Você não consegue ficar nem sozinho com você mesmo. Você não consegue nem aproveitar os seus amigos. Você tem que estar bêbado para gostar das pessoas que você isoladamente acredita que gosta. Você não gosta. Tá doido, você tá bêbado, você tá chapado. Por isso que você criou a fantasia que gosta desse momento. Você não gosta. É duro falar dessas coisas. Eu não sei se eu estou falando para você ou se eu estou falando de você. Se eu estiver falando para você, memorize, crie estratégias com empatia para que você consiga tocar no coração das pessoas que você atende. Agora, se eu estiver falando de você... Olha, você foi estudante de sociologia, você foi estudante de psicologia da educação, você foi estudante de fisiologia, de neuro, de dança, de história da educação física, de corpo dentro da sociedade, você foi estudante de grandes pensadores, você fez resenha sobre grandes filósofos dentro da didática, dentro da pedagogia do movimento. Use essas informações para você se libertar. Nós temos aí 15 dias pela frente para transformar as vidas das pessoas ou para que vocês transformem as suas próprias vidas. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.